Fala pessoal, aqui é o professor Douglas. Nessa aula aqui eu quero passar para vocês que eu acabei de fazer a criação de um novo repositório para a gente conseguir controlar o material do curso. Então vai estar aqui na minha página no GitHub, ok? Então vai ser github.com/flownerd. E a gente tem aqui, eu já deixei ele setado aqui ó, como o nosso primeiro repositório, certo? Então vai ser esse curso Formação Linux Fundamentals, ok? Aqui pessoal, eu tenho um README, vocês podem fazer um fork dele aqui e ir alterando de acordo com o que vocês acham necessário, ok? Então tem bastante material, eu vou fazer uma atualização desse arquivo aqui de acordo com o que a gente for fazendo a utilização, ok? Então a gente vai caminhando durante o curso, eu vou fazendo a atualização desse arquivo para a gente ter um controle, ok? Então façam o download desse repositório aqui para conseguir acompanhar o curso, certo? É mais uma forma de conseguir acompanhar o curso, porque às vezes no vídeo fica complicado de conseguir anotar alguma coisa ou outra, então aqui a gente vai ter algumas anotações, certo? É um projeto beta ainda, a gente está trabalhando em cima disso daí, como que vão ficar todas as configurações, padronizações, certo? Então, se achar alguma coisa errada, alguma coisa que a gente possa adicionar, avisa ali, me manda um e-mail e bora lá, ok? Então temos o nosso material do curso. Algo que eu quero comentar com vocês também é que a gente tem duas máquinas virtuais para trabalhar agora, certo? Então a gente tem as duas máquinas aqui no VirtualBox, a gente tem um Debian 11 e um CentOS 8, ok? Para trabalhar. Porém essa interface que a gente tem aqui no VirtualBox não é tão agradável para se trabalhar, ok? Então eu quero já introduzir duas ferramentas que a gente pode fazer utilização para trabalhar. Então eu vou inicializar as duas máquinas, certo? Vou inicializar o meu Debian 11 e vou fazer a inicialização desse CentOS 8, ok? Para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Então já temos a primeira máquina e a segunda máquina, ok? Aqui ela ficou grande por causa que a gente pode vir aqui em View, Virtual Screen, e eu diminuí o scale dela, certo? Então vou deixar a escala dela em 100. Então ela já fica menor para a gente trabalhar, certo? Mesma coisa no CentOS, certo? Essa interface que a gente tem aqui, pessoal, é ruim para a gente copiar e colar, por exemplo, se eu postar algum material ali no GitHub, se precisar só copiar e colar, fica ruim para fazer esse trabalho aqui nessas interfaces, certo? Então dessa forma, para a gente fazer um acesso remoto a essas máquinas, a gente pode fazer a utilização dessa ferramenta, certo? O PuTTY. Eu sou bem sincero com vocês, eu não gosto dessa ferramenta, certo? Porém tem bastante gente que usa, acha adequado usar e gosta, então fiquem à vontade de fazer a utilização dela. Então a interface é bem simples, a gente pode fazer a utilização dela no Windows, certo? Então aqui nessa tela inicial a gente vai colocar o nome do usuário, @ o endereço IP da máquina, certo? E a porta, vai ser a porta 22, certo? A gente vai entrar em mais detalhes sobre essa conexão SSH e como ela funciona, como que funciona o serviço futuramente, certo? Mas no momento a gente só vai dar uma olhada nas ferramentas. Então tem essa primeira ferramenta e tem essa segunda ferramenta. Eu usei bastante essa ferramenta aqui, ela se chamava Terminus. Agora eles mudaram o nome para Tab, ok? Então a gente vai fazer a utilização dessa ferramenta durante o curso. Se acharem necessário, faça a utilização de outra ferramenta, certo? Quero deixar um padrãozinho para a gente acabar seguindo o curso, ok? Então acessem o GitHub, certo? Nessa página aqui, ó. Eu vou deixar o link também no vídeo. Do lado direito a gente tem Releases, então clique em Releases, certo? Porque eu escolhi essa ferramenta. Eu trabalhei bastante tempo com ela e a gente tem suporte para Linux, a gente tem suporte para macOS e a gente tem suporte para Windows, certo? Então eu já fiz o download dessa ferramenta para a gente fazer a utilização, certo? Então vamos voltar às nossas máquinas virtuais, o Debian e o CentOS, vamos fazer login, vamos logar com o usuário root, certo? Para obter o endereço IP dessa máquina, a gente pode usar o comandinho IP espaço addr espaço show, certo? Aqui a gente tem endereçamento IP. Notem que nem o mouse funciona aqui dentro. A gente tem o que? Eu tenho o número 1, 2 pontos, que é um LO, que é loopback, é o endereçamento local, e eu já tenho 2, 2 pontos, que é um EMP0 S3. Um pouco mais abaixo, a gente vai conseguir ver o que? Que a gente tem o INET 68030. Se eu olhar nessa máquina do Debian,
de ter usuário e senha. Agora a gente vai dar uma olhada no endereçamento IP. A gente tem o que? 192.168.0.10, que está na parte de baixo. Então olha aqui, ó, no meu mouse, número 2, certo? Nessa linha a gente consegue ver o 192.168.0.10. Novamente, aqui a gente consegue ver o 192.168.0.30. Beleza, eu vou fazer o que? Eu vou abrir a minha ferramenta chamada Tab, certo? Acabei de efetuar o download e instalação dela. O processo é bem simples, certo? Se tiver no Windows, só mandar executar aquele exe, certo? Então, essa interface aqui, por que eu prefiro usar ela? Porque a gente tem um trabalho de recursos de tabs, certo? Então a gente consegue ter várias guias para fazer o trabalho. E é uma interface bem simples de fazer a utilização. Então, como a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na engrenagemzinha dela, certo? Aqui eu tenho as configurações. Então, quando a gente começa, às vezes esse SSH aqui não vai estar disponível, certo? Então, a gente pode vir em plugins, certo? Desceu aqui, ó, e habilita SSH, certo? Se não tiver aparecendo esse SSH aqui, deixa habilitada essa opção. Daí ele vai pedir para fazer o reload da aplicação e a gente vai estar disponível para fazer a utilização. Então o que eu vou fazer agora? Eu venho em SSH, certo? A gente tem aqui, ó, não posso trabalhar por aqui, eu preciso ir em Profiles, certo? Então eu venho para Profiles, eu vou fazer o que aqui? A gente vai criar um New Profile. New Profile, o que seria isso daqui? É a nossa conexão. Então a gente pode ter várias conexões ou terminais para fazer a utilização durante o dia a dia para trabalhar, certo? Essa ferramenta dá suporte a vários protocolos. O protocolo que a gente vai fazer a utilização é esse daqui, ó, SSH Connection, ok? Então clica aqui, ó. A gente vai nomear as máquinas, vou colocar Debian 11, certo? Grupo, eu vou colocar curso, Linux, ok? Aqui a gente pode fazer alteração de ícones ou fazer alteração de cor, certo? Isso daí, cada um tem a sua preferência, certo? Então a gente vai colocar em host. O que é o host? O host é um endereço IP, 92.168.0.10. Então a gente vai colocar aqui, 92.168.0.10. Porta, padrão do SSH, porta 22. Durante o curso a gente vai ver como que a gente faz a alteração dessa porta. Não é bom deixar essa porta trabalhando aqui. De username, vai ser aquele usuário comum que foi criado durante a instalação. No meu caso, eu criei um usuário chamado Douglas. Aqui a gente tem várias opções de autenticação, certo? No nosso caso, no momento, a gente vai fazer a utilização do password. Eu posso fazer o que aqui? Posso setar esse password, certo? Eu já para ele ficar salvo, então vou fazer isso agora. Então, password, certo? Deixei a minha senha aqui e save. Beleza, vou criar uma segunda conexão. New Profile, certo? Conexão SSH. Olhem só, uma coisa que eu não gosto muito é aqui, pessoal. Quero ver se a gente já tem essa. A gente não tem a opção de só duplicar essa conexão no momento, certo? Então vamos lá, vamos cadastrar a segunda. 108, certo? Fiz a configuração, endereçamento IP dessa máquina lá. A gente tem aqui, então vai ser o 92.168.0.30, então a gente tem lá 92.168.0.30, porta 22 novamente, e o usuário vai ser o usuário Douglas, vem ali. E aqui a gente vai falar que é password, só que não vai setar o password, ok? Pra gente ver a diferença, então save, então beleza, aqui eu já tenho essa configuração, então vou fechar essa primeira, e aqui é só a nossa telinha de welcome. Eu vou clicar aqui, nessa duas guiazinhas, para abrir, e olha só, a gente tem as duas máquinas, então tem o Debian 11 e o CentOS 8, então vou clicar aqui nesse Debian 11, certo? A gente já deixou salvo assim, olha só, então a gente já tem a conexão a essa nossa máquina. Se eu passar aqui, pessoal, IP espaço DDR espaço show, eu tenho o mesmo output de lá, porém a gente consegue copiar, eu consigo colar e trabalhar bem melhor aqui, certo? Eu vou fazer o que agora? Eu vou abrir a minha segunda conexão, New Terminal, certo? Olha, abrir um terminal, tá? Eu não quero fazer só o trabalho no terminal. Fechar ela, clicar na abinha e vou clicar aqui em CentOS. Agora o que a gente vai fazer? Preciso da senha, então password, certo? Eu posso lembrar ou não dessa senha, certo? Eu não aconselho ficar lembrando senha, certo? Mas com uma fim didático pode deixar aqui marcado, ok? Então vamos deixar informada a senha, password, remember, ok? A gente tem aqui, olha só, a gente tem duas interfaces, uma do Debian, certo, 11, e uma do CentOS 8. Olhem só, o Debian já tem algumas funcionalidades de cor, certo? Notem o que eu já tenho algumas informações em cores diferentes, daí ajuda muito no dia a dia no trabalho, ok? Então vamos lá, vamos vir para o meu CentOS, certo? Se eu precisar mudar para o usuário root aqui, ó, a gente pode executar somente su-,
informar a senha do usuário root, tenho meu usuário root, mesma coisa no Debian, ou menos, informar a senha, a gente está conectado aqui, então a gente já consegue fazer o nosso trabalho, certo? Por que eu estou falando isso? É muito mais fácil da gente conseguir copiar e colar comandos. Por exemplo, lá na nossa página aqui, ó, pessoal, do curso, a gente vai ter alguns comandos. Algumas linhas de comandos são bem curtas, certo? Então, como a gente está fazendo a parte de fundamentos. Porém, entrou em expressões regulares, começamos a fazer o trabalho com Shell Script, alguns arquivos podem ser bem grandes, ou, por exemplo, configuração do Apache, configuração do Nginx, configuração do DNS, que é algo complexo, algo chato, então fica complicado trabalhar, certo? Então, no caso aqui, eu quero fazer a utilização de algum comando que eu vi aqui, certo? Então, a gente pode simplesmente pegar o comando, certo? Eu vou copiar o comandinho, vou voltar para o meu terminal, meu tab aqui, ó, paste, colei, então a gente já está aqui, certo? Eu aconselho a fazer a utilização de alguma ferramenta assim, novamente, não tenho nada contra o Put, mas eu prefiro fazer a utilização dessa ferramenta, certo? Acredito que vocês vão gostar também dela, a questão de funcionalidades, recursos, plugins que a gente tem aqui, certo? Novamente, aqui é só um curso de Linux, certo? Cada um escolhe a sua ferramenta para trabalhar, certo? Esse mundo open source, mas eu vou fazer abordagem com essa ferramenta que fica simples e acredito que caso a gente encontre algum erro, vai ser um erro parecido a todos, certo? Daí a questão de perguntas fica mais fácil de a gente conseguir resolver, certo? Ficar abordando no Tab, no iTerminal, no Terminal ou em outras ferramentas, ok? Então, vamos fechar essa aula por aqui, ok? Até mais, pessoal!